Saudações e bem-vindo. Moçambique assinala 50 anos da independência nacional. Isto acontece a 25 de junho de 2025. A independência do país foi proclamada precisamente a 25 de junho de 1975. Nós temos estado aqui a promover uma reflexão sobre o passado, do presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da independência nacional. Hoje convidamos o professor Dr. Brazão Mazula para 2 dias de conversa sobre esta grande efeméride. Professor, que grandes marcos destaca nestes 50 anos depois que foi proclamada a independência do país? Acho que são muitos marcos. São muitos marcos. Vamos a eles. O primeiro é a própria independência. A própria independência significou a libertação de um povo escravizado pelo colonialismo português. Portanto, a independência é a liberdade, é gozo, mas também é uma alegria saber que o povo vai programar o seu futuro, né? Portanto, este é o segundo ganho, foi procurar organizar o Estado. O Estado como instrumento de organização da sociedade, é mesmo tempo de serviço à sociedade, em vários setores, justiça, governo, legislatura. Portanto, quem diz isso, portanto, diversas áreas, setores nestes 3 poderes, né? O terceiro que eu diria foi que é importante, né? Que veio em todas as constituições desde 77 até hoje, é que Moçambique definiu-se como amigo de todos os povos. Acho que não há... Isto é importante, né? Porque nem todos os países é amigo de todos os povos. Moçambique, por isso, tem se pautado por um equilíbrio na arena política, não? Quer dizer, não tomar parte daquela tal, esse equilíbrio. Quarto ponto, para mim, termos positivos, né? É como de educação foi organizar um sistema de educação a partir do nada. Claro que havia uma experiência de educação nas zonas libertadas, mas não era para um âmbito nacional, né? Para aquela... Mas organizar que de fato levou-se bons anos. Só em 83 é que saiu o Sistema Nacional de Educação. Portanto, claro, tem as suas falhas, mas como qualquer programa, projeto, mas este é um... E este sistema foi a plataforma de organização do sistema de educação daí em diante, né? Daí em diante. Portanto, foi um pouco esta... Portanto, eu diria que estes foram os ganhos, no meu entender, né? Os outros houve, mas não tiveram muita continuidade, né? A dada altura, quando enumerava aquilo que, na sua opinião, são os grandes marcos dos 50 anos da independência da altura, dizia pela positiva. Significa que há algo a assinalar pela negativa nestes 50 anos da independência? Sim, há a guerra. Dos 16 anos? 16 anos, entre a Frelimo, o governo da Frelimo e a Renamo. Foi uma página... Não foi uma página, foram páginas. Se cada ano é uma página, foram páginas tristes, né? O país. Até hoje, ninguém sabe por que houve aquela guerra. Quer dizer, cada um justifica-se
mas experimento bem, foi o orgulho de cada parte, né? Quer dizer, Orgulho de quem? Orgulho de cada parte. De cada parte. Sim, quer dizer, cada parte é um orgulho. É uma guerra entre irmãos. É muito difícil. Porque foi uma guerra fratricida. Arnam tem estado a repetir que foi uma guerra pela democracia. Por sua vez, a Frelimo também repete que já muito antes a democracia sempre existiu. Por isso que eu digo que é uma guerra de orgulho. Cada parte encontra argumentos que dificilmente são aplausíveis para justificar a posição militar. Não? Podia muito bem conversar, chegar a um acordo. Essa guerra continuou após as eleições, né? Quer dizer, houve o Acordo Geral de Paz, foi um ganho também para o termo da guerra civil, mas os mesmos orgulhos ficaram para guerras pós-conflito, não? Tá, que não é. Esperamos agora que não haja conflitos pós-eleitorais, que Moçambique tenha encontrado uma forma de convivência na adversidade e nas dificuldades e em pensamentos diferentes, mas que não conduzam à guerra. Há quem afirme que a luta contra o colonialismo não termina com a proclamação da independência, porque aqueles que sempre foram hostis à independência de Moçambique mantiveram o seu posicionamento e não pararam de encontrar formas de continuarem a opor-se à independência de Moçambique de uma ou de outra maneira. Isto pode ser chamado também para esta equação da Guerra dos 16 anos? Não sei, não. Quer dizer, numa batalha, quando alguém perde e há acordos, não significa que ficou totalmente contente. Sempre aqui é o que a gente chama de saudosismo, né? Tanto alguns do sistema colonial português, sabendo que perderam, não estão contentes. Como não podem fazer diretamente a guerra, né? Encontram outras formas, né? Ou de pôr os cidadãos internos em desentendimento, né? Também é uma forma, né? Mas eu penso que nós, internamente, é que devemos ter a maturidade e a compreensão suficiente de que isto vai acontecer por algum tempo. Por exemplo, as nacionalizações foi um peso pesado para os proprietários dos prédios, das fábricas. Então, mas Moçambique não é o primeiro país que faz nacionalizações, né? A própria Europa internamente faz nacionalizações. Portanto, nós é que devemos crescer, sermos maduros, né? Para reorganizarmos internamente a nossa sociedade e os nossos interesses nacionais. Professor Brazão Mazula, o Moçambique proclama sua independência num contexto de Guerra Fria. Por outro lado, a nível da região, tínhamos a situação na Rodésia do Sul, em que o ambiente nunca podia estar a favor de Moçambique, e já na África do Sul tínhamos o regime do apartheid. Até que ponto isto pode ter contribuído para esta guerra dos 16 anos, que seguiu logo a proclamação da independência nacional? Contribuiu, né? Acho que não se pode... Contribuiu ou foi determinante? Não sei se foi determinante, mas contribuiu, né? Para o conflito de 16 anos. Eu não sei se foi determinante, porque se fosse determinante, continuaria. A guerra de 16 anos dependeu muito também das posições externas. A Guerra Fria terminou e a guerra interna civil obrigou os nacionais de parte a parte a repensar-se, né?
só por si mesmo. O muro de Berlim caiu, a própria Rodésia do Smith também se repensou, né, assim para si próprio. A Grã-Bretanha teve que pensar ainda como um saudosismo sobre a Rodésia, né? É claro, para não se deixar derrotado, ainda impõe sanções ao Zimbábue até hoje, né? Até hoje. Mas para dizer que, de qualquer maneira, levou Moçambique, né, a repensar por uma paz, para um modelo de paz viável, né? E acho que o Acordo Geral de Paz de Roma foi um acordo viável, positivo, né? Positivo. Bem, depois teve, como disse, dois conflitos pós-eleitorais, mas nunca Moçambique perdeu o Acordo Geral de Paz como uma base de diálogo sério. Moçambique, quando alcança o Acordo Geral de Paz, que põe fim à Guerra dos 16 anos, pensou-se que a paz tinha vindo para ficar. Todavia, o tempo foi mostrando que as coisas não eram bem assim. Começou-se a ver um conflito, sobretudo depois de algum tempo, depois de cerca de 20 anos, a nível da região centro. Por outro lado, podemos nos recordar que quando foi do desmantelamento, portanto, das forças residuais, quer da RNAM, quer do próprio governo, viu-se mais tarde que a RNAM não terá desmobilizado na totalidade o seu exército. Isto reflete uma certa desconfiança de parte a parte. O que é que terá originado esta desconfiança, que até os dias de hoje quase prevalece? Sabe, doutora Boaventura Manjata, a paz é uma planta de flor. Para que a flor esteja sempre viçosa, brilhante, ou as flores no jardim, precisa regá-las. Mas regar significa o tratamento da terra, estar pronto para matar os vermes, os fungos, os micróbios, tratar bem, estimar a planta, sobretudo quando é roseira. A roseira é a flor que sintetiza a beleza das flores, né? Mas ela tem uma coisa, tem espinho. A roseira. Eu costumo brincar com as senhoras que têm nome de rosa. E vocês são bonitas, mas tem espinho, que se alguém pega mal na rosa, é picada. Então, nós temos que regar a paz. Programa de reconciliação. A palavra reconciliação é uma rega. Se você deixa regar o jardim 2, 3 dias, ele começa a murchar. No fim, até pode morrer. Depois vem vermes. Então, nós temos de encontrar um programa de reconciliação efetiva nacional. Quer dizer, vamos regando. É cansativo, por isso que há jardineiros. Todos nós devemos ser jardineiros. Os partidos políticos, sobretudo quem está no poder, tem que ser o maior jardineiro. Então, é isso que eu posso dizer, porque que nós tivemos aquele intervalo de quase 20 anos de paz. Estávamos convencidos, orgulhosos de que já tudo acabou, mas depois veio um verme chamado Guerra Civil e continuou. Então, nós temos que negar. Eu penso e sou favorável a que a reconciliação nacional não pode ficar só no papel. Mas a palavra é importante, reconciliação nacional, que por sua vez também é regada pelo diálogo permanente. Quando se assinou o Acordo Geral de Paz para Moçambique, a palavra reconciliação não terá sido tão enfatizada como mais tarde vê-se a verificar. Acha, na sua opinião, que fez falta a palavra reconciliação quando se assinou o Acordo Geral de Paz para Moçambique? Eu acho que sim, quer dizer, ficou-se contente. Todos nós estávamos contentes, acabou a guerra, terminou a guerra em termos de a guerra militar, entre ambos, as pessoas andam. De fato, foi importante.
Mas esquecemos de que a palavra reconciliação tirou-se o Acordo Geral de Paz, meteu-se na Constituição algumas áreas, mas a Constituição não consagrou a palavra reconciliação que fosse uma lei, um programa, ficou-se aí, diluiu-se a palavra reconciliação. Então agora só nos lembramos no dia 4 de outubro, dia de paz e reconciliação nacional, mas como se faz essa reconciliação? Por exemplo, então é isso que o Parlamento, no meu entender, os partidos deviam, tem a ver com a reflexão das igrejas, tá para lá, como Moçambique ter um programa de reconciliação permanente. Reconciliação permanente. Portanto, para ter estabilidade, porque senão nós não teremos estabilidade. Houve aqueles acordos de paz duradoura. Onde está a paz duradoura? Não? Portanto, a paz duradoura tem que se basear em programa de reconciliação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós estamos a seguir um modelo de democracia ocidental, que talvez é inevitável, não sei, em que quem ganha as eleições fica com tudo. Isso na cultura africana é muito difícil entender isso. Porque na cultura africana você é quando somos. Eu sou eu quando estou integrado. A palavra integrado significa inserção, significa inclusão. Então a democracia representativa te exclui. Então isto agrava o problema, quer dizer, é um instrumento para desentendimentos, para conflitos. Então, por isso que a palavra reconciliação tem que se transformar em programa. Significa que nestes 50 anos da independência nacional, a palavra inclusão também continua a não falar mais alto na sociedade moçambicana? Continua a não falar mais alto. Houve uma tentativa, por exemplo, acho que é pequenino, não é? No tempo de Chissano e o ministro Salomão, Tomás Salomão, tiveram a iniciativa. Mas depois veio e tal, o outro tirou. Houve agora também no programa do Acordo Geral de Paz na área militar, né? Agora parece que o último também, general do Exército, também foi tirado. Quer dizer, pode parecer uma questão administrativa simples, mas é uma questão administrativa com impacto muito grande no país. Quer dizer, onde está a reconciliação? Para ser professor, inclusão significa buscar pessoas de outro partido da oposição? É importante. Ou deve ser mais abrangente? É mais abrangente, não é só para mais abrangente. Por exemplo, eu espero que haja neste país, não sei se agora ou vai haver mais tarde, um presidente que constitua o seu governo com membros que não são do seu partido, por exemplo. Quando digo governo, quer também os governadores nas províncias que foram eleitos, quer dizer, que não pode ir pelo mérito da meritocracia, pela competência, né, pela capacidade de trabalho, e não simplesmente porque é do meu partido, ou da minha região, ou da minha cor e tal. Por exemplo, por que não se pode pôr um branco como ministro? E isso é que se chamaria inclusão? Sim, porque essas pessoas no governo fazem um debate conjunto sobre o desenvolvimento do país. Então, este é um espaço para todos refletirem em conjunto os problemas do país e encontrar uma solução. E quando se encontra uma solução conjunta, cada um se vincula àquela solução. Não pode dizer que este aqui eu não falei, isso aqui é daquele ministro, isso aqui é do presidente. Não, ele está vinculado os acontecimentos na província de Cabo Delgado, nomeadamente o terrorismo que afeta o país já passam alguns anos, terão também a ver com a ausência de uma inclusão plena, de uma reconciliação plena entre os moçambicanos? Ou tem outras motivações? Há quem venha a dizer que é uma guerra mais comercial do que militar. Sabe, eu nunca me pus
a refletir a fundo sobre as causas do terrorismo em Cabo Delgado. Ouve-se muita coisa, não? Mas não sei, são motivos econômicos, são motivos sociais, ou são interesses internacionais. Alguns que dizem porque a questão do petróleo, do gás, não foi convidado aquele país de fora que tem experiências, ou até porque realmente problema de trabalho na juventude, ou de quer dizer, não tenho assim uma... A única coisa que eu faço é lamentar, não? Lamentar por que se chegou a este ponto quando antes de 2017, segundo os americanos, tinha alertado Moçambique que havia algum movimento a treinar nas matas de Cabo Delgado. E não se prestou muito. Nós somos um pouco orgulhosos, aquela coisa, os americanos, a CIA, tal, mas porque eles têm experiência do que é terrorismo no mundo também, né? Então, contribuem. Ou então, é complicado também, é porque a juventude local não é incluída. Este é um aspecto importante, né? Precisa incluir também, porque o descontentamento das pessoas locais é muito complicado, né? O descontentamento é muito complicado. O mesmo também, o que eu saiba, a comunidade islâmica para Cabo Delgado tinha alertado ao governo de que havia movimento estranho de alguns que faziam muçulmanos nas mesquitas, mas que não era o Islão tradicional clássico. Tá? Também o governo não deu ouvidos a essa questão. Quer dizer, então, isto, não digo que sejam as causas últimas, né? Mas é preciso ouvir. Sabe, em direito, existem duas palavras muito importantes, que é a legalidade, que é a formalização da ação segundo as normas da lei, mas ao mesmo tempo a legitimidade. Quer dizer que a anuência ou ouvir a opinião da sociedade sobre o mesmo caso. Portanto, pode haver legitimidade, pode haver legalidade, mas as duas coisas deviam andar juntas, uma legalidade e legitimidade. Aqui optou-se pela legalidade, vamos combater armas, mas a legitimidade de opinião pública, quer daquela comunidade, o Conselho Islâmico alertou, ou os Estados Unidos que alertaram, então fica uma guerra muito complicada. Então, o que eu posso dizer, vamos rezar a Deus, como diz Manover, que Deus nos acuda. Eu espero que esses candidatos nas eleições, todos prometeram fazer acabar a guerra. Acho que é triunfalismo demais, né? Mas, pelo menos, é um compromisso que assume de que uma das áreas de governação é, sobretudo, ver se conseguimos terminar a guerra em Cabo Delgado. O professor citou aqui o processo das nacionalizações, portanto, neste intervalo dos 50 anos da independência nacional. Na sua opinião, foi um erro desencadear o processo das nacionalizações em Moçambique? Olha, é uma pergunta para mim difícil de responder. Eu disse há pouco tempo que os próprios países são do Ocidente, europeus, americanos, fazem nacionalizações. Até hoje fazem nacionalizações. Claro, não se dá aquele grande alarido que há como... Mas a nacionalização, no meu caso de Moçambique, talvez foi um processo muito agressivo. E que nacionalizou-se tudo ao mesmo tempo. E as pessoas não estavam preparadas para aquilo. Mas, posso dizer, olha, nós vamos nacionalizar, etc. Mas
o processo já está feito, não? Já foi feito. E eu não digo que foi mau, mas eu digo que foi agressivo. Quer dizer, encontrou as pessoas desprevenidas, né? Pessoas desprevenidas. Então, talvez foi a tática que na altura a Frelimo usou para não haver para o seu poderio em todas as áreas, né? Qual é a visão do professor Brazão Mazula sobre os campos de reeducação e também sobre a Operação Produção, que foi alguns dos grandes acontecimentos que marcaram o país nestes 50 anos da independência nacional? Para mim foi um grande erro. As duas coisas. Campos de reeducação. Eu sou da província do Niassa. A grande tristeza é ver concidadãos que vêm de outras províncias para vir morrer sem saber porquê. Tanto campos de reeducação que acabaram sendo campos de morte. Depois o Niassa é uma província enorme, com muitos animais selvagens, leões. Uns foram comidos pelos leões nessa operação produção. Quer dizer, a pessoa que não convive, porque há normas tradicionais e a tradição como conviver com animais selvagens. Então, onde sai de Maputo, posto no avião, vai para o Niassa, vai para... Para mim, pode-me dizer tudo o que disser, mas não me entra na cabeça a justificação. Quer os campos de reeducação, quer o campo de operação produção. E a medida tomada em relação a testemunhas de Jeová que não aceitavam levantar a mão? Olha, isto é em determinadas circunstâncias. Sabe, não é só levantar a mão, como também não foram votar, não? Não foram votar. Acho que estes aspectos religiosos têm de ser vistos pela própria religião, não? E o Estado tem de dialogar com essas religiões. Não é só... O levantar a mão ainda é o menos, portanto. Mas o não votar, ele está num território, seja Moçambique ou outra nação, ele é governado por alguém, precisa desses governantes. Como é que você legitima os governantes? Portanto, eu não sei se a Bíblia diz para não votar. Acho que o voto é uma manifestação do cidadão que participa na escolha dos seus dirigentes. Portanto, não, é uma religião difícil, não? Nesse aspecto. O que é que significa para si o facto de Moçambique ter iniciado o processo de eleições multipartidárias e ter dado continuidade de forma ininterrupta a este processo? Passam-se já 30 anos neste intervalo dos 50 anos da independência nacional. O que isso significa para si do ponto de vista, portanto, dos processos democráticos em Moçambique? Isso foi um aspecto que de admirar em Moçambique, não? Quer dizer, apesar de tudo, Moçambique manteve a regularidade de 5 em 5 anos de realizar eleições, quer autárquicas, quer gerais, multipartidárias. Portanto, isto é acho que isto ajuda a amadurecer o país, não? Então, vai ser difícil, mais tarde, encontrar um dirigente ou um partido que reveja isto aí, não? Está para lá, porque já está-se a consolidar, não? Reparem, nos 30 anos, de 94 para cá, nasceram muitos cidadãos. Quer dizer, o cidadão que nasceu em 94 tem 30 anos. 30 anos é uma idade de juventude boa, no pensamento, na ação, boa. Portanto, ele já está incorporado, incorporou que o processo eleitoral em Moçambique é regular, quer dizer, não se põe em causa vamos mudar ou não fazer. Portanto, acho que esta cultura, né, entrou isso como cultura, o que é positivo, né? Portanto, este é um dos ganhos de Moçambique
após o Acordo Geral de Paz. O acordo após a Constituição de 90. O professor Brazão Mazula subscreve a tese segundo a qual a guerra dos 16 anos pela qual Moçambique passou nestes 50 anos terá sido pensada e materializada, portanto, a criação, portanto, de condições a partir do exterior. Sabe, eu não posso afirmar isso, porque, como eu disse há pouco tempo, cada um procura, cada parte, né? Procura justificações, né? Também há livros também que falam sobre isso, mas eu penso que vamos esperar os historiadores. Daqui a 50 anos, mais talvez, os historiadores são pessoas de sangue frio na sua análise. Vão buscar os factos, estudam os factos, fazem as interligações de factos. Então, depois vão dizer que, de facto, essa guerra foi alimentada pelo exterior, se não fosse isso não haveria guerra, ou então houve, quer dizer, é um pouco esta. Eu não sou historiador, portanto não quero entrar para essa via. 50 anos depois da independência nacional, considera que foi realizado o sonho da juventude que marcou a geração de 25 de setembro? Acho que sim. Dos libertadores de Moçambique. Acho que sim, quer dizer que nós temos que saudar a coragem dos jovens do 25 de setembro que iniciaram a guerra, que decidiram, determinaram-se que vamos lutar pela independência do nosso país. Custe que custar, significa com morte, geralmente de sangue, mas vamos. Portanto, eu não penso que, na minha perspectiva, é um erro não reconhecer essa juventude. Sabe que o campo de batalha não é um campo de alface na mesa de refeição. Quer dizer, é uma... E depois jovens que nem todos eram letrados, com pouca formação, mas com uma visão da paz do país, Moçambique, etc. Depois houve situações internas da própria militante, então eles queriam a independência por cada província, tá para lá, quer dizer, mas não foram determinantes. Portanto, eu penso que é uma obrigação nossa, obrigação da pátria. Por isso que eu penso também que os combatentes devem ter um estatuto especial na sociedade, especial. A Europa faz isto, a América também em relação aos combatentes da Segunda Guerra Mundial, né? São pessoas que não interferem na política. O problema nosso agora em Moçambique é isso, que interfere na política, tá? Não interfere na política, dá-se um estatuto, umas regalias, mas não interfere na política. Mas sabe que a política respeita fortemente, vivamente e com carinho os antigos combatentes. Lendo um pouco aquilo que foi o pensamento dos libertadores do país, encontra-se entre vários objetivos um Moçambique próspero. Este objetivo já terá sido alcançado 50 anos depois? Não, nós ainda não temos Moçambique próspero. Quer dizer, é um slogan que deve entusiasmar-nos para trabalhar, para chegar lá. A própria cidade de Maputo fala cidade próspera, né? Mas ainda não temos, ainda não somos prósperos ainda. Então, agora, é bom sonhar, né? Com utopia, é sonhar e trabalhar nesse sentido, né? E há quem diga que este sonho ainda não foi realizado porque aquilo que foram, portanto, os sonhos dos libertadores terá sido desviado com o tempo, nestes 50 anos depois da independência nacional.
Eu gostava de ouvir a opinião do professor Brazão Madureira. Não sei se foram desviados. O que eu estava a falar com o doutor Bandeira Manjar é que eu sei dar os estatutos aos antigos combatentes, que eles não interfiram na política. Porque, sabe, um antigo combatente, houve um momento que foi necessário, né? Não tínhamos Estado, etc. Que está para lá. Mas a partir de uma certa altura, os antigos combatentes não deviam interferir na política. Porque o antigo combatente, ele foi formado numa ética militar. Que é para ele, o antigo combatente, o inimigo, né? Então, identifica o inimigo. Identifica o inimigo, está para lá. Portanto, eu penso que essas eleições vão ser boas porque pela primeira vez que vamos ter presidente não militar. Que é importante. Por mais que ele se torne civil, mas a referência é toda aquela formação militar que ele teve. O inimigo, ação inimiga, nós fizemos isto na artista, como aqui, foi assim como atua o inimigo. Então é um pouco esta... Mas é necessário ter os combatentes como um legado histórico fundamental para a nação, mas não interferir na política. Porque a política faz os políticos são civis. Identificou aqui como um dos grandes marcos nos 50 anos da independência nacional a educação. Entretanto, notou-se e ainda se nota uma grande massificação da educação, milhares de jovens foram formados. Sucede que muitos deles, e bem formados, não têm o que fazer, estão no desemprego, apesar de toda uma qualidade reconhecível na maioria deles. O que isso pode significar para o futuro do país, professor? Bem, embora se discuta hoje a qualidade de ensino em Moçambique. Sim, doutor Boaventura, essa é uma pergunta muito importante que faz, mas também é um erro que um país pode cometer, pensando que temos pessoas formadas, automaticamente o país tem de ser desenvolvido. A formação habilita a pessoa para o desenvolvimento, mas o desenvolvimento tem de ser planificado. Nesse país, por exemplo, vou dar um exemplo. Está agora o ensino técnico profissional, que é fundamental. Mas o ensino técnico profissional só se torna visível quando há indústrias, quando há fábricas, quando há empresas. Então, essas empresas precisam dessa mão técnico-científico formada. Então, eu penso que o país tende a enveredar pela industrialização do país. Tende a enveredar pela o empresariado. O nosso empresário moçambicano também é fraco, porque muitos se dizem empresários, mas nem todos têm empresas. Porque as empresas é que empregam a mão de obra formada. E haver uma ligação muito grande entre a academia e as empresas. A academia precisa das empresas e as empresas precisam da academia no sentido de investigação para o desenvolvimento dessa empresa. Eu dou um exemplo. A Mercedes-Benz, Alemanha, a partir de uma certa altura, verificou que não bastava ter a fama de que o Mercedes-Benz é o melhor carro de elite, mas ele criou instituições de pesquisa e até universidades sobre Mercedes-Benz. E hoje verificamos esses Toyotas e a própria Tata. Eu visitei a Tata na Índia, né? Então você vê que a grande força daquelas empresas é a ligação muito estreita entre a ciência e a empresa, entre a universidade e a empresa.
Portanto, é por isso que é por essa via que nós devemos enveredar. E não como pensar que nós temos, por exemplo, engenheiros. Mas o engenheiro tem que ter um espaço, meios para poder trabalhar na engenharia. E não optar por engenheiro ou porque é da minha região, quer dizer, é tal dizer meritocracia, não? Meritocracia. Por exemplo, uma das coisas que está a criar descontentamento em Cabo Delgado, vamos lá voltar outra vez, é que na atribuição de bolsas de estudo, os jovens do norte e do centro são poucos que são escolhidos. Isto cria problemas. Eu falo isso porque viajei pelo mundo e alguns que estão fora mesmo dizem, olha, aqui a maioria são estes bolsas, são do sul. Não significa que os do sul não devem ter bolsas, mas os que escolhem e fazem esse critério estão a truncar o desenvolvimento do país. Porque essas pensas, por exemplo, está na Cala, não? Segundo na Cala. Na Cala, os negros que estão lá jovens, a maioria são do sul. Mas na Cala é uma província que está lá na Nampula. Onde estão, quer dizer, não há macuas ou províncias de Nampula formados para poder ocupar algumas posições no porto de Nacala. Então, essas coisas parecendo pequenas, mas um dia explodem. Então, o que eu estou a dizer é que o princípio de meritocracia e o princípio de equilíbrio e inclusão são três coisas importantes. Qual é a sua visão sobre a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão em Moçambique, 50 anos depois da independência nacional? Bem, foi sempre consagrado na Constituição, não é? Agora, o exercício deste direito. Agora, Moçambique, há uma agência internacional que avalia a democracia e avalia o exercício da liberdade de pensamento e de expressão. E Moçambique está sempre um país baixo, não? Está consagrado, mas na prática o jornalista nem sempre é livre de se expressar o seu pensamento. Então, nós temos, isso é problema de política, os políticos têm medo de pensamento diferente, né? Mas eu vou dar um caso. Os países que estão abertos ao pensamento diferente e à liberdade de pensamento são os mais desenvolvidos. Por quê? Porque é uma expressão de um cidadão. O jornalista, vamos dizer, o que é o jornalista? O jornalista é um indivíduo atento aos acontecimentos do cotidiano. E é uma pessoa formada, é uma pessoa que tem pensamento. Está preocupado com o país, portanto, não é homem de fofoca. Bem, há uns que são fofoqueiros, né? Por exemplo, nós, na UEM, quando decidimos abrir a ECA, foi precisamente para dar bagagem intelectual ao jornalista, que para não só ficar... Mas é um indivíduo importante. Então, não utilizar esse instrumento que é o jornalista, os meios de comunicação, porque fala mal de mim ou porque me critica, isso é estupidez. Como diz a palavra estupidez não é minha palavra, é de Einstein, né? Quer dizer, aquele que pensa que pode fazer desenvolvimento sem ciência, chama Einstein de estupidez, né? Portanto, também pensar que vai fazer desenvolvimento econômico de um país, social, sem expressão, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, também é uma estupidez também. Então, um político, eu falo mais de política, tem que ser um homem maduro, capaz de aceitar e até promover a expressão, a liberdade de expressão, porque faz bem para ele poder governar melhor.
Quais são as ameaças que identifica ao grande projeto de todos os moçambicanos, a unidade nacional? É a exclusão social, é o tribalismo. Ainda temos muito tribalismo ainda. Não se fala muito, mas há muito tribalismo. E racismo também. Portanto, estes para mim, são obstáculos à unidade nacional. Porque a unidade nacional não basta expressar a unidade nacional, não. Mas a prática, o tribalismo, o racismo, a exclusão social são armas inimigas que matam a unidade nacional. Quais são as novas ameaças que o professor Brazão Mazula identifica a Moçambique? Uns citam o terrorismo na província de Cabo Delgado, a pilhagem dos recursos naturais e o tráfico internacional de drogas e pessoas. Para si, quais são outras ameaças? Outras ameaças? Sim. Sabe, eu hei de repetir com Mandela, Barack Obama também. O primeiro, concorda com estas ameaças? Isso concordo com isso, mas a grande ameaça é o analfabetismo. Analfabetismo, a ignorância. Você, se quiser governar um povo e subjugá-lo, deixa o povo ignorante. Né? Portanto, nós ainda temos, é claro que Moçambique cresceu muito. Quando eu falei do Sistema Nacional de Educação, é verdade muito pela alfabetização, né? Mas depois a guerra, outras tal, mas, por exemplo, Cuba. Muitos países, alguns países não gostam de Cuba, né? Mas Cuba mostrou que a educação é um instrumento de unidade nacional, de patriotismo e desenvolvimento. Eu não sei se há algum país que desenvolveu em pouco tempo a saúde como Cuba. Saúde e educação. É saúde e educação. Portanto, eu direi que uma das grandes ameaças é o analfabetismo. Professor Brazão Mazula, a nossa conversa versou sobre os 50 anos da independência nacional. O nosso fundo de tempo está praticamente esgotado. Dou-lhe a oportunidade de sublinhar algo que julga ser relevante que na sua leitura terá escapado. Para mim é fazer apelo a que o novo presidente da República dedique-se muito fortemente e com todo o coração sacrifício para o bem-estar, a palavra bem-estar da sociedade, e não pensar só na sua riqueza para si. Portanto, isto é terrível. Segundo, eu fiz aqui também uma afirmação que, repito, desligar, já é tempo de os antigos combatentes não interferirem na política. Então, o terceiro aspecto é uma separação real de poderes. Que seja o executivo, sabe, o executivo é o terceiro poder, não é o primeiro poder, né? Nós aqui é que o executivo é o primeiro poder. O primeiro poder é o legislativo. Depois é o judiciário. Em terceiro lugar é que o executivo executa. Tá, executivo. Então, executivo. Agora, o que cria problema no executivo, não sei que o presidente da República é ao mesmo tempo o chefe do partido. Eu fui sempre favorável a que o presidente da República não seja presidente de um partido. Não? Eu, nesse aspecto, concordo com Oscar Monteiro. Não? Fez uma reflexão que acho boa, importante. Então, e que acredita no povo. Não? Acredita no povo. Portanto, e nós vamos, todos os moçambicanos, trabalhar com governo sério, para o bem da nossa pátria, da nossa sociedade. E que Deus abençoe os novos governantes. O professor Dr. Brazão Mazula foi nosso convidado para esta reflexão sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, à luz das celebrações dos 50 anos da proclamação da independência nacional, uma grande efeméride do ponto de vista, portanto, do período de celebração, o 25 de junho de 2025. Obrigado pela preferência e fique bem.